que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Então vamos nesse momento fechar nossos olhos por uns segundos, levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e pedindo que possamos ter um melhor entendimento das palavras do Evangelho, que possamos nos fortalecer nesse Evangelho, que possamos nos consolar com esse Evangelho, e que ele hoje possa ir diretamente aos nossos corações, aquilo que nós necessitamos ouvir, nos fortalecer, e que o Mestre Jesus possa estar conosco neste momento, a espiritualidade amiga, nos fortalecendo e principalmente nos dando entendimento para que ela possa nos ajudar nessa nossa caminhada, que esses ensinamentos possam nos fortalecer nessa nossa caminhada terrena. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja.
Minha saudação a todos os ouvintes da Rádio Termal de Santo Amaro da Imperatriz. É com muita satisfação que, atendendo o convite do Centro Espírita Francisco de Assis de Santo Amaro da Imperatriz, o CEPA, aqui estamos para mais um programa Momento Espírita. E hoje vamos tratar do tema A Ciência de Recomeçar, que é exatamente uma instrução do médico brasileiro lá do nosso lar, André Luiz, quando citou que a ciência de recomeçar é a das mais nobres que podemos aprender. E André Luiz simpatiza até, são muito raros os que a compreendem. Vamos, quem sabe, buscar um pouco de compreensão desse processo significativo em nossas vidas, que é a ciência de recomeçar. Quando a vida confronta, senhoras e senhores, todas as pessoas em algum lugar, em algum momento, precisam adotar o recomeço, porque passaram ou passam por aflições e escolheram ou escolhe entre desistir ou viver o seu propósito. Mas a verdadeira transformação dá-se na consciência das fragilidades e as transformamos em atitudes e comportamentos corretos, pois o chamado fundo do poço não é o fim, mas pode ser o grande começo. Então, perceberam, a todos é possível uma reflexão nesta ciência de recomeçar. A vida não é um tropeço, não é um vacilo, não é o fim de um relacionamento, uma divergência, uma briga, uma confusão que coloca fim à vida. Não, a vida segue. E todos os dias nós precisamos adotar uma dose de recomeço para que possamos fluir bem. E em vez de albergar a curiosidade, que cada um medite no seu trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Não se considere humilhado por atender às tarefas mais humildes. Cristo nunca desdenhou o serrote pesado de uma carpintaria. Então, tudo podemos fazer por nós e pelo outro. Por mais simples que seja o trabalho, ele tem elevante e relevante significado. Então não importa onde paramos, importante é recomeçar. E quando for necessário para evoluir, que se possa tomar essa iniciativa. Mas a ciência do recomeço traz uma metáfora do caderno, que praticamente todos os nossos ouvintes lembram, né? Nós aprendemos no caderno, lá na escola, no início, os erros e os acertos. Os erros nos prepararam, porque não há aprendizado sem errar. Quando os erros cometidos eram demais, geralmente o professor sugeria que a gente virasse a página. Era descobrir a graça que há nos recomeços. Então o caderno nos ensina que erros não precisam ser fontes de castigos e podem ser fontes de virtudes. O erro tem que estar a serviço do aprendizado sem culpa e nem vergonhas. Uma coisa é se arrepender do que fez, outra coisa é se sentir culpado. Então a vida é semelhante a um caderno. Nos permite os erros para aprender a fazer o certo. Então aceite a nova página da vida que se chama hoje. E recorde-se sempre do primeiro do caderno, né? Lá no primeiro ano. Quando os erros eram demais, a gente virava a página. E aí aquela folha branca, bacana, legal para a gente escrever novamente. Era o recomeço. Mas o grande Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, alvo de atenção em Jerusalém, ele nos dá o exemplo do recomeço. Quando volta ao deserto para recomeçar como tecelão rústico e pobre. A simplicidade de Paulo de Tarso. O recomeço é às vezes fazer aquilo que já fazia antes. É repensar, é ressignificar a sua vida. E olha, o próprio Paulo de Tarso, lembram dele? Claro, uma das páginas mais interessantes, mais motivadoras e emocionantes da história do cristianismo. Paulo de Tarso, que ouviu aquela voz:
Saulo, Saulo, por que me persegues? Com Jesus na estrada de Damasco. Ele se transforma de perseguidor cruel a ser perseguido por tornar-se o pregador do evangelho entre os gentios, renascendo com as asas fortes e amplas para conquistar a glória espiritual. Então, Paulo de Tarso tornou-se o nosso ídolo. A nossa fonte de referência, uma delas, é no crescimento espiritual, São Paulo apóstolo Paulo de Tarso. Mas ele também passou pelo processo na ciência de recomeçar. Foi preciso se converter para se tornar gentil e para se tornar capaz de nos transmitir uma mensagem de suavidade e de esclarecimento permanentes. Bom, o recomeço, no entanto, exige a cada um coragem, atitude consciente, energia e firmeza diante dos desafios que a decisão imporá. Então, temos que ser fortes, né? E lá no livro Voltei, o irmão Jacob, através de Chico Xavier, aborda a intuição renovadora. Procure ser menino outra vez. Diz, não guarde ideias preconcebidas. Esqueça o homem de negócios que foi, ouvide a sua posição de comandante com subordinados e pessoas agradecidas à sua disposição. Chega sempre o momento de devolver ao Senhor as dádivas que nos empresta a título precário. De mente lavada e fresca, aprenderemos o sentido da vida real. Recomeçar é uma ciência agradável e complexa. Então, o irmão Jacob foi um empresário no Rio de Janeiro muito bem sucedido e que no final da sua vida física ele começa a entender muitas coisas da espiritualidade e faz um trabalho social dignificante atendendo aos carentes. E aí ele vai, como empresário bem-sucedido, fazendo o seu trabalho e ao desencarnar ele vai ao encontro da espiritualidade maior, já muito esclarecido, e aí ele foca através da mensagem que transmite para Chico Xavier, que chega sempre o momento de devolver ao Senhor as dádivas que nos empresta. Ele reconhece no plano espiritual que o que fez aqui no planeta Terra, quanto empresário, era algo que era emprestado e que ele estava devolvendo, capacitando aqueles que precisavam e precisam sempre de uma mensagem. É o recomeço também lá no plano espiritual. E de Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, diz que a evolução ocorre através de vários e repetidos mecanismos de erro e acerto. Reflexão e diálogo. Honestidade para consigo mesmo e ao próximo. Identificação dos limites e ampliação deles, que constitui terapias e métodos para transformar os problemas em soluções e dificuldades em experiências vitoriosas. Ama e confia, fitando o alvo e avançando para ele, sem ter nem ser problema da própria trajetória. Perceberam? Joana de Ângeles diz, ame e confie, sem ter nem ser problema da própria trajetória. Você não pode ter e não pode ser problema. É buscar uma solução, é buscar um avanço, é o recomeço em algumas oportunidades. E recomeçar traz também uma página interessante que muito suaviza e nos informa e nos motiva, porque pertenceu também às mensagens do senador Públio Lentulus, senador romano, no tempo de Pilatos, que na vida seguinte torna-se Emmanuel, quando dirigindo-se a Lívia, sua esposa, diz, não me negues a tua mão para atravessarmos juntos o caminho da vida, porque contigo vencerei o próprio impossível. Está lá no livro, há 2000 anos. Então vamos compreender, ouvintes da Rádio Termal, quando se tem fé e se quer, logo alcançará. Por quê? Porque Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E não esquecer também uma página interessante, já no tempo de Emmanuel, no canto
Alma Gêmea, psicografia do Chico Xavier, aquela frase que diz: quando eu errava no mundo triste só, no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste meu coração. Então esse reconhecimento, essa pureza, esse amor verdadeiro, impregnado no sentimento de cada um, quando assim se torna, é também um recomeço para uma vida melhor. E no livro Francisco de Assis, o espírito Miramés coloca o seguinte: não deves gemer de dor, mas somente cantar. Não deves blasfemar com tristeza, mas alegrar-te. Com ninguém no mundo deves reclamar, porém confiar na vida. Não deves esperar amor, mas amar todos. Não deves procurar a própria satisfação, mas buscar as leis de Deus. Não deves buscar nem ouro nem prata, porém abençoá-las onde estiverem. Então, veja o que Miramés coloca, a mensagem maravilhosa trazida através da reflexão sobre a passagem linda, a história fascinante de Francisco de Assis. Com ninguém no mundo deves reclamar, porém confiar na vida. Confie na tua vida. Não deves procurar a tua própria satisfação, mas buscar as leis de Deus. Viva bem, mas sempre entendendo que somos filhos de Deus e que estamos aqui emprestados e que temos que ir sempre retribuindo para a divindade aquilo que temos. De que forma? Através da caridade, através da beatitude com as pessoas, do entendimento com os nossos irmãos de jornada. E o teólogo catarinense Huberto Roden falou sobre esta temática que estamos tratando hoje, sobre a ciência de recomeçar. Roden diz que temos as duas faces da nuvem. Quando cita, não creias em vida perdida, não fales em derrota completa. A vida é tão vasta, sublime e profunda, que nenhuma desgraça a pode inutilizar por completo. Se a ignorância ou a perversidade te fecharem uma porta, abre outra. Ninguém te pode fazer infeliz a não ser você mesmo. Tu é que tens as chaves do céu e do inferno. O reino de Deus está dentro de ti. A felicidade não está na periferia da tua vida, mas está no centro do teu ser. Melhor uma choupana de sorrisos do que um palácio afogado em lágrimas. Se a tua vida não é um dia cheio de sol, por que não poderia ser uma noite iluminada de estrelas? Se não percebes o churiar dos passarinhos e o chiar das cigarras no diurno da vida, por que te habituas a executar ou a escutar as vozes discretas com que o silêncio noturno enche a tua solidão? Há tantas preces no sussurro das brisas noturnas, há tanta alma na argêntea placidez do luar, há tanta filosofia na vastidão presságia do cosmo, há tanta beatitude na acerbidade da dor, quando iluminada por um grande ideal. E por mais negra que seja a face humana das nuvens da tua vida, crê, meu amigo e minha amiga, que é luminosa a face voltada para as alturas da divindade. Perceber as belezas que Roden nos deixa, nos herda, quando diz a vida é tão vasta que nenhuma desgraça pode inutilizar por completo. O problema é para ser superado, mas o problema quando surge não é para nos derrotar, é para nos experimentar, é para nos oportunizar a dar uma revirada e fazer ressignificar a vida. Quando diz Roden, a felicidade não está na periferia da tua vida, está no centro do teu ser, no teu interior, com pensamentos divinos. Quando diz se a tua vida não é um dia cheio de sol, por que não poderia ser uma noite iluminada de estrelas? Às vezes temos dias complicados, difíceis, mas buscar sempre a superação. Esta é a instrução maior. E fortalecendo-nos espiritualmente, podemos recomeçar a cada instante, visando uma nova etapa de vida. E nesse foco nos aconselha André Luiz, através do o seu mentor, para aquele que sempre o ouviu, que foi Chico Xavier.
quando diz: não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito, escutaste a deserção dos que mais amas, fracassastes no empreendimento, colheste abandono, padeceste desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção da lei de Deus. É a possibilidade da espiga que ressurge na sementeira. Como a água feita a vapor regressa da nuvem para a riqueza da fonte. São palavras bonitas, palavras fascinantes que a gente tem que ir assimilando aos poucos para fazer e ter sempre esse entendimento. E no livro Filho de Deus, Joana de Ângeles, através da psicografia de Edivaldo Pereira Franco, já diz: temos a necessidade do recomeço em nossas vidas, inclusive pela nossa condição de espíritos ainda moralmente falíveis. Recomeçar é refazer onde não logramos sucesso, ou reconstruir algo que não necessariamente destruímos. No entanto, nos afeta diretamente a existência. Não importa a causa que nos traz a necessidade do recomeço. Todo recomeçar é convite à resignação e ao trabalho. Gostaram? Pois é. Remotivação com dias melhores e conhecimentos praticados. E aí, a vida vai sempre ser muito mais interessante, muito mais significativa, que a gente possa sempre assim pensar. E tratando do recomeço, há uma mensagem muito bonita de Paulo Roberto Gaifi. Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou, o que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. É dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você. Sofreu muito nesse período, foi aprendizado. Chorou muito, foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas, foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechaste a porta até para os outros. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. Pois é, agora é hora de iniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo. Que tal um novo emprego, uma nova profissão ou aquele velho desejo de aprender? Olha quanto desafio, quanta coisa neste mundão de meu Deus te esperando. Tá se sentindo sozinho? Tem tanta gente esperando apenas um sorriso teu para chegar perto de você. Recomeçar. Hoje é um bom dia para recomeçar com novos desafios. Onde você quer chegar? Ir alto? Sonhe alto. Queira o melhor do melhor, queira coisas boas para a vida. Pensamentos assim trazem para nós aquilo que desejamos. Se pensarmos pequenos, coisas pequenas teremos. Já se desejarmos fortemente o melhor e lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida. Joga fora tudo que te prende ao passado, ao mundinho de coisas tristes. Esvazie seu coração, fique pronto para a vida. São mensagens e são palavras, mas encaminhando através da Rádio Termal, o final da minha participação no programa Momento Espírita, através do CEPA, eu coloco o seguinte: Augusto Lizardi disse que a cada sol o novo recomeço, o fim da escuridão, uma nova oportunidade de alimentar a alma, reafirmar a fé, incentivar a paz e agradecer. E um pensamento final de Clara Wienergler. É um novo ciclo, o começo de tudo, o princípio, o meio, o fim e o recomeço, onde tudo nasce, floresce e cresce. É estar imerso ao infinito, às possibilidades, não esquecendo de apreciar o caminho. Cada grão, cada espinho, cada céu, cada estrela e cada chão. É estar conectado, mergulhado, atento e curioso. Bastar-se como o infinito segurar tudo em seu dorso. O movimento que tudo agita, sacode, destrói e conserta. A composição, a reestruturação e o contentamento convivendo em uma harmoniosa união. Então, senhoras e senhores, ouvintes da Rádio Termal, foi com muita alegria que nós então abordamos hoje este tema, a ciência de recomeçar. E através da Rádio Termal, meus agradecimentos a todo o pessoal que produz e apresenta o programa Momento Espírita e ao CEPA Centro Espírita Francisco de Assis de Santo Amaro da Imperatriz por essa oportunidade. Muito obrigado, que haja paz, que Deus ilumine sempre os teus caminhos, que Jesus oriente
nos teus trabalhos e atividades e que por onde passares, a melhor espiritualidade sempre os acompanhe. Muitíssimo obrigado. Valeu! Até a próxima. Valeu! Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmã, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Então, meus irmãos, chegou o momento de fechar os olhos, de olhar-nos interiormente, de vermos quem somos realmente, espíritos eternos. E somos necessitados desse Mestre Jesus. Como diz a música, precisamos nos renovar. Elevemos os pensamentos, meus irmãos, a Jesus, rogando. Jesus, permita que nesse momento as bênçãos do mais alto, os medicamentos do laboratório divino, possam adentrar ao lar desse irmão que nos escuta. Tu sabes, Senhor, onde está a sua dor, seja no físico, seja na alma. Que ele possa sentir o bálsamo caindo sobre ele, envolvendo, aliviando, acalmando, curando. Jesus amado, que essas bênçãos estejam junto aos seus familiares, aos amigos, aos entes queridos, aos amores. Que todos que estejam no pensamento desses irmãos sejam abençoados. E te pedimos, Jesus,
que essa luz se expanda sobre esse planeta. Vá aos hospitais terrenos, aos hospitais do astral. Vá ao encontro do irmão que sofre, do irmão que está em seu lar também com medo, em pânico, que está com a fé diminuída. Te pedimos, Jesus, que essa fé aumente, que ele confie nesse Pai Criador, que nos disse, Jesus, que não cai um fio de cabelo sem que seja da vontade dele. E que no mundo teremos que sofrer, mas eu venci o mundo, disse Jesus, e também vencerás. Que nós possamos nos resignar diante da vontade divina, dos desígnios desse Pai, e recebermos a força, a coragem, a esperança, a sabedoria necessária para continuarmos os nossos passos terrenos com muita força, com muita luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos a todos do mal, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Eu tenho amores desse lado da vida que eu não troco, que eu não abro mão de jeito nenhum. E sempre que eles precisarem de um ombro, eu sou dois em um. Aqui nessa usina de amigos, eu corro muito menos perigo. No exercício do amor cristão, cada dia uma nova irmã, um novo irmão. Eu tenho amores do outro lado da vida que me amparam de um jeito muito especial. Também tiveram que vencer o mundo numa veste carnal. Me amam com um amor jamais visto, são todos tarefeiros do Cristo. E além de amigos tenho meu guardião, e ter um amigo anjo inspira paz, oração. Quem tem amigos nunca estará sozinho, a amizade é um lenitivo no caminho. A gente se apoia um no outro, cai, levanta, segue em frente, vai. Fazer amigos é ajuntar tesouro no céu. Um amigo sincero, ele é pra sempre, é fiel. Canções de amizade ecoam na eternidade, seguem semeando paz, não são esquecidas jamais. Um sorriso no olhar que dá guia e respeito é benevolência. Gentileza, educação, acolher sem preconceito faz a diferença. Pode vir, pode chegar, pode se aconchegar e até cantar comigo. Seja bem-vindo nessa usina de fazer amigos. Eu tenho um amigo meu tão sublime, ele é leão, ele é cordeiro, ele é o governador. Governa minha vida, o chão que eu piso é meu rabi, meu Senhor. Foi uma flor no meio do lodo, pregou e deu a vida por todos. Deixou no mundo suas pegadas de luz, é meu amigo do peito, o nome dele é Jesus. Quem tem amigos nunca estará sozinho, a amizade é um lenitivo no caminho. A gente se apoia um no outro, cai, levanta, segue em frente e vai. Fazer amigos e ajuntar tesouro no céu. Um amigo sincero, ele é pra sempre, é fiel. Canções de amizades vão pela eternidade, sempre semeando paz. Serão esquecidas jamais. Um sorriso no olhar, vida
e respeito é benevolência. Gentileza, educação, acolher sem preconceito faz a diferença. Pode vir, pode chegar, pode se aconchegar e até cantar comigo. Seja bem-vindo nessa usina de fazer amigos. Um sorriso no olhar, fidalguia e respeito é benevolência. Gentileza, educação, acolher sem preconceito, mas que diferença. Pode vir, pode chegar, pode se aconchegar e até cantar comigo. Seja bem-vindo nessa usina de fazer